Olá, irmãos, nós estamos gravando este vídeo da exposição de Romanos, capítulo 4. Hoje vamos trabalhar com os versos 1 a 8, porque, em virtude do 5º Congresso da Família, não foi possível a exposição no domingo pela manhã. Então vamos estar colocando agora no YouTube, no canal da igreja. E eu quero encorajar a todos vocês que assistam esta exposição atentamente, lembrando que as exposições nos domingos pela manhã têm como finalidade também preparar os irmãos para os estudos nos pequenos grupos, onde os esboços, depois de colocados à disposição, podem ser aprofundados. O nosso tema de hoje é: Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. O texto está em Romanos 4, versos 1 a 8, que diz: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O capítulo 4 de Romanos foi escrito por Paulo em uma época em que a igreja estava em plena expansão. Eles estavam expandindo rapidamente por todo o mundo. Apesar da perseguição por toda a parte de algumas autoridades romanas, a igreja continuava crescendo. E Paulo, nos líderes da igreja, escreveu esta carta com o objetivo de ensinar sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo. Portanto, entender o contexto histórico e cultural em que foi escrito a carta aos Romanos é fundamental para compreendermos a mensagem aqui em Romanos 4. O fundo histórico de Romanos 4 mostra que Paulo escreveu a carta por volta de 57, 58 depois de Cristo, enquanto estava ainda na igreja em Corinto. Os romanos eram conhecidos por sua filosofia estoica e por crerem em muitos deuses. Neste contexto, o cristianismo não apenas introduziu novas ideias religiosas, de cunho religioso, mas também desafiou algumas normas e costumes culturais que já estavam estabelecidos na cultura romana. Paulo teve que lidar com questões como a relação entre judeus e gentios na igreja, a circuncisão e a importância da fé em contraposição com as obras. Paulo inicia aqui o capítulo com uma pergunta: o que Abraão tinha conseguido segundo a carne, ou seja, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços? E em Isaías, no capítulo 51, verso 2, nós encontramos a resposta. Ele foi chamado, abençoado e teve a sua descendência multiplicada por Deus. O texto de Isaías 51, 2 diz: Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Mas, e a justificação? Também foi uma conquista? Bem, se a justificação fosse uma conquista, ele poderia se orgulhar do que conseguiu. Mas tenho a certeza de que não adianta diante de Deus isso. É o que Paulo está dizendo no verso 2. João Calvino comentou sobre este
texto, este versículo, e disse: se Abraão foi justificado por obras, então ele pode vangloriar-se em seu próprio mérito. Porém, não tem razão alguma de vangloriar-se na presença de Deus. Em outras palavras, se somos justificados por causa das nossas obras, por causa dos nossos esforços ou méritos, não precisamos de Deus e nem de crer nele. Mas o que diz a palavra de Deus sobre isso? O verso 3 nos mostra: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Porque ele creu em Deus, ele foi aceito por Deus, ou seja, Abraão foi justificado pela fé em Deus. Por isso, Paulo faz uma comparação entre o salário e a justificação. Ele argumenta que o salário de um trabalhador não é um favor, é uma dívida. Se o trabalhador não trabalha, então ele não pode receber o salário, pois não o merece. Diferentemente do salário, a justificação é um favor, portanto, não é uma dívida. Deus dá porque Ele quer, porque é o desejo dele, porque é o que Ele precisa e deseja fazer, pelo fato dele ser um Deus amoroso. O desempregado não tem direito ao salário, pois nada pode fazer para receber o seu ganho. Portanto, o que nós podemos entender aqui é que, ao crer em Jesus Cristo, o pecador é aceito imerecidamente diante de Deus. A justificação é pela graça de Deus somente. Por isso, quem crê em Jesus deve ficar feliz por esse ato de graça, por esse ato divino. E Paulo complementa com a citação de Davi, mencionando que a imputação dessa justiça é uma bem-aventurança. Em outras palavras, é um motivo de felicidade. Os versos 6 a 8, ele diz: assim também Davi declara feliz o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: felizes aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Feliz o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Qual é a lição central desta passagem, versos 1 a 8? Nós somos justificados apenas por crer em Cristo Jesus, e não por qualquer outra coisa que façamos, qualquer esforço. A justificação é um ato de Deus e não nosso. Assim, gostaria rapidamente de destacar 4 razões porque não podemos ser justificados pelas obras. A primeira, versos 1 e 2, a justificação pelas obras coloca a glória da salvação do homem e não em Deus. O texto diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendes de que se gloriar, mas não diante de Deus. Notem que a pretensa e tola ideia da justificação pelas obras exalta o homem e dá a ele o direito de se gloriar por causa da sua salvação. Essa vã pretensão faz do homem o autor de sua própria salvação. Se Abraão tivesse sido justificado pela obediência às obras da lei, teria motivo para se gloriar, mas não diante de Deus, como ressalta aqui o apóstolo Paulo. Nenhum pecador pode ostentar seus troféus diante do tribunal de Deus. Nenhum pecador pode achegar-se às portas do juízo com arrogância. Aqueles que aplaudem a si mesmos e se vangloriam
de seus pretensos méritos jamais serão justificados. A vanglória diante de Deus é a mais consumada loucura e a mais repudiada tolice. A segunda razão porque o homem não pode ser justificado pelas obras é que a justificação pelas obras entra em total contradição com o ensino geral das Escrituras. Do verso 3, Paulo diz: pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele usa aqui um argumento irresistível para provar que Abraão não foi justificado pelas obras ao citar a própria Bíblia, as próprias Escrituras. Ao argumentar acerca da justificação pela fé do patriarca Abraão, o apóstolo Paulo não baseou a sua tese em documentos da igreja, nem em opinião de teólogos, de eruditos, mas ele ancorou o seu argumento nas Escrituras. Ele não faz distinção entre o que as Escrituras dizem e o que Deus diz por meio das Escrituras. Assim, quando lemos as Escrituras Sagradas, nós ouvimos a própria voz de Deus. As Escrituras são, portanto, a autoridade máxima e final acerca da vontade de Deus. Em toda controvérsia, as Escrituras têm de ser reconhecidas como o Tribunal Supremo a quem se deve apelar. A terceira razão por que o homem não pode ser justificado pelas obras é que a justificação pelas obras situa a base da salvação no merecimento humano e não na graça de Deus. Os versos 3 a 5 dizem: pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A palavra imputar é tanto um termo comercial como um termo jurídico. Imputar é creditar ou computar. E há duas diferentes maneiras de creditar dinheiro na nossa conta. Como salário, que ganhamos por ter trabalhado como um merecimento, ou como um presente, que é de graça. Ou seja, nós ganhamos ou recebemos esse valor sem termos merecido. Se a justificação fosse pelas obras, a salvação seria o salário merecido pelo trabalho que executamos. Um contrato de trabalho implica que o salário é devido. Já generosidade é alguma coisa que intervém. Então, o salário pago corresponde ao trabalho realizado. É uma troca entre partes contratantes agindo em pé de igualdade. Abraão, porém, não havia concorrido com nenhuma obra meritória diante de Deus. A fé não é uma obra. E a justificação não reconhece o mérito do homem para coroar esta ação. A palavra de Deus deixa bem claro que a salvação não é pelas obras, mas pela graça, para que ninguém se glorie. Não somos justificados porque somos piedosos. Somos justificados apesar de sermos ímpios. A justificação não é um ato de recompensa do mérito, mas uma decisão livre da graça divina. E a quarta razão por que não podemos ser justificados pelas obras é porque a justificação pelas obras traz condenação ao pecado e não a bem-aventurança. Os versos 6 a 8 dizem: assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo:
Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Paulo muda de Abraão, aqui no texto, para Davi, e consequentemente de Gênesis 15 e 6 para o Salmo 32, versos 1 e 2. Lembrem que Davi foi um homem que cometeu pecados. Davi adulterou com Batseba, mandou matar seu marido e escondeu o seu pecado. Ele foi confrontado pelo profeta Natan com a palavra de Deus. Se fosse julgado por suas obras, ele seria condenado. Se fosse tratado segundo os seus méritos, receberia a morte e não o perdão. Porém, em vez de condená-lo, Deus o perdoou. Em vez de atribuir-lhe culpa, Deus lhe atribuiu justiça. Em vez de expor seu pecado, o amor de Deus cobriu o seu pecado. Em vez de deixá-lo a viver esmagado pelo sentimento de culpa, o Senhor ofereceu a ele gratuitamente a bem-aventurança do perdão e da justificação. John Murray diz que o que se contempla nesta declaração aqui de Davi não são as boas obras, e sim o contrário, seus pecados e as suas iniquidades. E a pessoa bem-aventurada não é aquela que tem as boas obras lançadas na sua conta, mas ao contrário, aquele cujos pecados não são lançados na sua conta. Só depois que somos justificados é que Deus mantém um registro das nossas obras para nos recompensar, mas apaga todo o registro dos nossos pecados. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Deus é perdoador. E eu quero destacar aqui a ênfase que o apóstolo Paulo dá, de que Deus nos acredita fé como justiça. Acredita-nos justiça independentemente das obras. E se recusa a acreditar nossos pecados contra nós. Em vez disso, Deus nos perdoa. Deus nos cobre. Com o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, somos justificados. Assim, justificação implica em crédito duplo. Por um lado, Deus não leva em conta os nossos pecados contra nós. Por outro lado, Deus deposita em nossa conta um crédito de justiça, como uma dádiva da graça pela fé, completamente independente das nossas obras. Concluindo, eu gostaria de fazer algumas aplicações que são muito importantes para o nosso entendimento neste texto. Todos nós que já estamos há muito tempo na igreja, como eu, precisamos, ao ler esta passagem, ao ouvir uma exposição como esta, a estudar este texto, estarmos nos esvaziando do nosso eu e examinar os nossos corações. Por isso eu pergunto de você, você já se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? É muito perigoso estarmos na igreja, estarmos convivendo com pessoas que professam a fé em Jesus e não termos de fato uma experiência de novo nascimento. Por isso, tome muito cuidado de não estar vivendo como um cristão e não sendo de fato um verdadeiro cristão, um genuíno cristão, uma pessoa que de fato tem experimentado a graça de Deus na sua vida. Você entende que nenhum esforço da sua parte pode tornar você aceitável diante de Deus? Aqueles que aplaudem a si mesmos e se vangloriam de seus pretensos méritos jamais serão justificados. Eu faço uma observação, porque de repente você pode estar pensando, como isso pode ser?
Note, observe como você se relaciona com outras pessoas, com o seu próximo, com aquelas pessoas do seu ambiente familiar, com o seu cônjuge, com seus pais, com seus irmãos de sangue, com seus irmãos da igreja. Observe a forma como você tem desenvolvido a sua vida cristã. É uma maneira de nós observarmos se de fato estamos andando na presença do Senhor, vivendo de fato num ambiente de graça, num ambiente de justiça, num ambiente em que Cristo é evidenciado em nossas vidas. Como você se sente diante do fato de que você é salvo da maldição do pecado por fé e não por obra? Não somos justificados porque somos piedosos, porque fazemos as coisas certas ao nosso ver, mas somos justificados apesar de sermos ímpios, de sermos pecadores. A justificação, como vimos no texto, não é um ato de recompensa do mérito, mas uma decisão livre da graça divina. Um cristão que ainda não entendeu isto vai viver uma vida cristã de altos e baixos e de, certamente, frustração no ministério e também na sua vida pessoal. E uma outra pergunta: o que aconteceria se você fosse julgado por suas obras? O que aconteceria se você fosse tratado segundo os seus méritos? No mundo caído em que nós ainda estamos, infelizmente, as pessoas pensam desta forma. Elas estão o tempo todo exigindo os seus direitos, sempre querendo viver em função de méritos pessoais. E o fato é que, à luz do que nós temos estudado, se nós fôssemos ser julgados pelas nossas obras e nossos méritos, certamente que nós morreríamos, nós seríamos condenados. No entanto, Deus nos perdoa. Em vez de nos atribuir culpa, Ele nos atribui justiça. Em vez de expor o nosso pecado, Ele nos cobre com o sangue de Cristo. Em vez de nos deixar esmagados pelo sentimento de culpa, Ele nos oferece gratuitamente a bem-aventurança do perdão e da justificação. A lição central deste texto é que nós somos justificados apenas por crer em Cristo e não por qualquer coisa que façamos. A justificação é um ato de Deus e não nosso. Examinemos os nossos corações, avaliemos que tipo de vida cristã que nós estamos desenvolvendo. E se você ainda não tem confessado Jesus como seu Senhor e Salvador, este é o momento. Creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne, que Ele morreu na cruz, no Calvário, para pagar a sua dívida, a nossa dívida. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, ok? O único que poderia, de fato, nos representar é Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E é nele que está a nossa garantia de vida eterna. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E eu oro para que este texto possa falar profundamente aos nossos corações. Ajuda-nos a estar examinando nossas vidas, de maneira que possamos de fato crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e viver segundo este padrão de justiça que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. Que possamos também ver vidas sendo alcançadas através do nosso testemunho e que haja salvação e edificação em nossas famílias e em nossa igreja. Para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de estar fazendo a exposição deste texto e lembrar mais uma vez a importância de nós estarmos participando dos pequenos grupos. Se você ainda não está participando de nenhum pequeno grupo, eu quero encorajar você a estar procurando um. Eu sei que surgem dificuldades, surgem barreiras, mas persevere. É muito importante nós termos um objetivo definido para o sucesso. E para você ter sucesso na sua vida de comunhão bíblica, é importante você estar integrado à igreja e o pequeno grupo vai te ajudar.
Os roteiros estão à disposição, tanto no domingo pela manhã ficam à disposição com os introdutores, como também o líder dos ministérios, dos pequenos grupos, melhor dizendo, estará disponibilizando para aqueles irmãos que desejam, tanto o esboço do facilitador, como também dos participantes. Que Deus abençoe a vocês ricamente. Desejo a todos uma excelente semana na presença do Senhor.